preparado para votar certo no domingo? Eu não ouvi um amém aí. Amém, muito bem. Lá em Provérbios 29:2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, né? Por quê? Porque, queridos, quando o justo governa, a corrupção não governa, a maldade não governa, né? Os interesses pecaminosos do coração do homem não governam. Por quê? Porque o justo, como diz a própria palavra, ele é justo, né? É uma pessoa que tem compromisso com a justiça, compromisso com a verdade, compromisso com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. Então hoje nós estamos vivendo um momento bastante importante, né, na nossa vida como cidadãos brasileiros. É o momento que nós vamos estar aí no domingo, decidindo quem vai subir aí ao cargo de presidente da República do Brasil. E, irmãos, eu particularmente como pastor, nunca me envolvi com questões políticas, mas eu senti esse ano, eu não tive como fugir, porque é uma questão assim muito séria, né, o que está acontecendo hoje no Brasil. Então nós vemos aí é como se fosse um movimento, né, um sistema todo que se levantou para colocar alguém no poder que seja conivente com todo um sistema de pecado, com todo um sistema de corrupção, né? E foram 16 anos aí, vamos colocar aí 14 anos, né? Porque 2 anos teve o impeachment, então 14 anos aí em que o governo do PT governou o Brasil, deixou o Brasil com 13 milhões de desempregados, 13 milhões de gente sem emprego, né, no país. A inflação na época da Dilma e do Lula atingiu 10%. Hoje fala que a inflação que o Bolsonaro colocou o Brasil, vamos dizer assim, o país, numa situação de inflação elevada. Mentira, né? A inflação hoje é de 6%, num período de pós-pandemia e num período de guerra, onde todos os países estão passando por inflação. Estados Unidos nunca teve inflação tão alta como eles estão enfrentando hoje, e na Europa também, né? Tanto é que o cargo de primeiro-ministro, né, lá na Inglaterra, no Reino Unido, foram, vamos dizer assim, várias pessoas sucedendo umas às outras, não tinha ninguém para ficar nesse cargo, porque não está fácil administrar hoje, politicamente, nenhum país, né? Existem os países que estão confortáveis, aqueles de primeiríssimo mundo, mas, irmãos, o pós-pandemia, essa guerra que aconteceu, pegou todo mundo, né? O combustível está alto no mundo inteiro. Aqui nós estamos pagando um combustível barato, né? Apesar de tudo, nós ainda estamos pagando um combustível barato, mas tem lugar no mundo que está bem mais caro do que a gente. O combustível está muito mais caro do que é cobrado aqui no Brasil. Então eu vejo assim, nós temos hoje o privilégio de ter alguém que tem compromisso com os valores do Evangelho de Cristo. Irmãos, eu nunca vi na história um presidente que declarasse que ele defende Deus, pátria, família e liberdade. Nunca vi. É a primeira vez que eu vejo alguém que se levanta e diz: eu sou de Deus, eu defendo os valores de Deus, eu defendo os valores da família, eu defendo os valores da pátria, eu defendo a liberdade. Nunca vi. Primeira vez que eu estou vendo isso na história do nosso país. Não estou defendendo aqui o presidente Bolsonaro porque ele é perfeito, porque ele não é. Ele erra de muitas maneiras, tem muitas coisas que eu não concordo com ele, principalmente na sua maneira de falar, de se expressar, né? Ele muitas vezes é grosseiro com as palavras, porém é uma pessoa que eu vejo que existe verdade nele, sinceridade nele, né? Por mais que ele erre nas suas palavras, mas o seu coração demonstra um compromisso verdadeiro de fazer aquilo que é certo, aquilo que é coerente em relação àquilo que deve ser feito para o bem de um país, né? Então isso daí é um mérito que ele tem, e nós não podemos tirar, né? Eu vejo assim, uma pessoa que levou uma facada, continua ali firme, né? Não desistiu. Quantos de nós já teria desistido? Uma pessoa que é criticada 24 horas por dia pela mídia. A mídia critica o homem de manhã, meio-dia e à noite, né? Não tem tempo, vamos dizer assim, não dá tempo, não dá trégua, né, para ele. Então eu vejo assim que a gente tem que orar por esse homem, né? Eu quero, em nome de Jesus, pelo menos eu tenho feito, vamos dizer assim, todo o esforço possível, eu tenho orado,
Aonde eu tenho passado, eu tenho procurado incentivar as pessoas, se possível for, a votar, né, no presidente Jair Bolsonaro. Tenho feito a minha parte como um cidadão que entende que hoje a melhor opção, né, entre ele e o Lula seria votar no presidente Bolsonaro. Mas está nas mãos de Deus, né? Está nas mãos de Deus. E é claro, irmãos, que do lado de lá também, do outro lado também está se trabalhando muito forte, né, nessas questões de procurar levantar pessoas para votar, né, no outro lado. Então hoje nós temos que entender, de um lado nós temos um plano de governo que defende Deus, pátria e família, do outro lado nós temos um plano de governo que defende todas as ideologias de esquerda, e dentro delas está lá aborto, pedofilia, ideologia de gênero, né, e por aí vai. Tudo isso está lá, né? Tudo isso está aqui nesse pacote do mal, está tudo aqui dentro, né? Então é claro que não é o presidente que decide as coisas, mas sim um corpo, né? O parlamento e o seu partido, com certeza, todos aqueles que o apoiam, têm ali as suas pautas, e isso vai ser colocado em prática se houver uma vitória aí, né, do candidato do PT nessas eleições. Mas cabe a nós orarmos, né, irmãos? Orarmos e votarmos certo. Eu fiquei com a frase que aquela menina marcou meu coração, uma declaração de uma menina que eu passei no grupo da igreja, que ela disse assim: não basta você orar como cristão e votar como ateu. Quantos viram isso? Quantos viram essa declaração? Então a menininha, sei lá, deve ter 4, 5 anos, não sei que idade ela tem. Ela falou: se você, vamos dizer assim, não mudou o seu voto por vontade própria, mude por mim, sou uma criança. E ela fala assim, que não adianta nós orarmos para Deus livrar os jovens das drogas e votarmos em quem defende liberação de drogas. Não adianta nós orarmos para que Deus impeça a mortalidade, a mortandade de crianças, né, no feto, se nós votamos em quem é abortista, né, e por aí vai, ideologia de gênero e outras coisas mais. Então, querido, não adianta você orar, você tem que votar certo, porque eu entendo assim, tem crente que pensa assim: pastor, se a gente só orar vai resolver. Não vai, irmão, porque existe um caminho pelo qual a gente elege um presidente. Deus não vai, vamos dizer assim, desrespeitar esse caminho. Deus não vai pegar uma pessoa assim e colocar na marra lá. Deus fala assim: tudo bem, eu vou agir, mas qual é o caminho que vocês escolheram para que alguém seja eleito? Ah, Deus, é o voto. Então, vocês têm que orar e votar certo, porque Deus fala assim: eu vou fazer a minha parte, mas eu não voto, quem vota é vocês. Então nós que estamos aqui, nós temos que entender isso. Deus não vai, Deus respeita, irmãos, Deus respeita o sistema que nós instituímos para que as coisas sejam estabelecidas na terra. Ele age dentro do sistema, né? Por exemplo, lá ainda nos países árabes, né, ainda o homem, ele casa com 1, 2, 3 mulheres, é uma cultura, e Deus age dentro dessa cultura. Nós não temos essa cultura aqui no Brasil. Nós cremos que Deus criou um homem para uma mulher, porque no início, quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus criou Adão e Deus criou quantas Evas? Só criou uma, sim ou não, irmãos? Então, o ideal de Deus é um homem para uma mulher, porém vieram as culturas, e Deus teve que trabalhar dentro das culturas. Então, para os irmãos entenderem, o sistema democrático de eleição de um presidente é pelo voto. Deus não vai quebrar isso, Deus não vai romper com isso. Se é pelo voto, é pelo voto. Então nós temos que ter consciência na hora de votar, né? Votar considerando acima de tudo a vontade de Deus e não a nossa, né? Colocando principalmente valores morais e espirituais acima de necessidades básicas, como comer, beber e vestir. Porque comer, beber e vestir, Deus vai acrescentar. Sim ou não, irmãos? Vai ou não vai acrescentar? É claro que vai. Ele diz, Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, pastor, eu preciso comer. Deus vai acrescentar. Eu preciso de um feijão barato.
Deus vai acrescentar. Eu preciso de carne na mesa, Deus vai acrescentar. O que nós não podemos fazer, irmãos, é vender o nosso voto a troco de carne, de churrasquinho no final de semana, de promessa de picanha que nunca vai vir, né? A gente tem que deixar de voltar com o estômago para voltar com o cérebro, né? Voltar com o espírito, porque eu vejo assim que tem muita gente caindo nessa ladainha, nessa conversa mole, né? Nessa conversa para enganar trouxa, desculpa a expressão, mas é isso que está acontecendo. Irmãos, eu vejo que esses políticos riem na cara da gente. Eles vão lá, fala bonito ali na televisão, depois que engana, dá risada. E nós precisamos parar de ser mulher de bandido, porque, irmãos, alguém disse uma frase muito interessante, que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, é que nem o marido que traiu a mulher, bateu na mulher, surrou a mulher, 16 anos, depois separou, e agora quer reaver o casamento de volta, surrando a mulher, batendo na mulher, traindo a mulher. Aí a gente fala assim, mas que mulher que vai aceitar de volta um marido que faz isso? Mulher de bandido. Sabia que mulher de bandido gosta de apanhar? Mulher de bandido, ela apanha, ela gosta. Nós, como brasileiros, temos que deixar de ser mulher de bandido, de gostar de apanhar. Nós temos que deixar de gostar de apanhar. Nós temos que deixar de gostar de ser enganado. Porque, irmãos, tem muita gente que é enganada e gosta de ser enganado, gosta de ser passado para trás. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, né? Então, Provérbios 29, 2: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora, o povo se entristece. E eu digo para os irmãos, se esse povo subir no poder de novo, vai ser difícil, né? Eu não vou deixar de ser pastor, não vou deixar de ser crente, não vou deixar de servir a Deus, mas com certeza, por tudo que a gente vê no pacote de ideologias que esse povo defende, com certeza, ser cristão, educar filhos, vai ser uma tarefa muito mais difícil, muito mais conflitante para nós, né? Mas é isso aí, eu quero abrir o culto, né, fazendo essa reflexão, e quero que você fique em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus as nossas vidas, colocando diante de Deus este culto, que tem como objetivo glorificar e exaltar o nome do Senhor nas nossas vidas, e manifestar a glória de Deus neste lugar. O nosso Deus é um Deus que tem glória, o nosso Deus é um Deus que tem poder, o nosso Deus é um Deus que governa, que reina sobre todas as coisas. Onde Ele opera há libertação, aonde Ele opera há cura, aonde Ele opera o inimigo deixa de operar, aonde Ele opera o mal não pode continuar prevalecendo, aonde Ele opera, demanda e assou, há milagres, há maravilhas, demanda e assúbia. O Senhor reina, Deus de glória e poder. Nós entramos na Tua presença, Senhor, para declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, para declarar que o Senhor é Deus sobre esta igreja, para declarar que o Senhor é Deus, ó Pai, sobre o Teu povo, que aqui, ó Deus, se reúne nesta noite para lhe prestar culto. Andai a sol de rassúbia, alamassui de rassúbia, andaramacheia, andarabassuri micamperemaserei. Deus de glória, em nome de Jesus, nós te pedimos, papai, venha com fogo, fogo santo, Senhor, tocar as nossas vidas, venha com o fogo da tua glória, ó Deus, tocar os nossos corações, inflamar a nossa alma, ó Deus, com o poder do alto, com o poder sobrenatural, que emana do Espírito Santo, Senhor, venha nos tocar, venha, Senhor Deus, ó Pai, mover nas nossas vidas, venha, Senhor Deus, ó Pai, derramar unção, ó Deus, sem medida, sobre as nossas cabeças, Senhor, venha liberar poder, venha liberar cura, venha liberar milagres sobre esta igreja nesses dias. Pai, acima de tudo eu quero pedir um avivamento neste lugar, eu quero pedir um avivamento, Senhor, aonde o coração do teu povo se volte para o Senhor, se volte para a tua palavra, se volte para a adoração ao Senhor.
ó Deus, onde o coração do Senhor, ó Deus, dê as costas para o pecado, dê as costas para o mundo, demanda, arabaxéia, alamassuia, andaramassou, de recibia, andecomanácia, alamanda, revassubia, andaramanai, ei que ouve as névias, subicantaramanaias. Deus de glória, em nome de Jesus, papai, venha manifestar a tua presença no nosso meio, venha manifestar a tua presença neste lugar, nesta noite. Se existem cadeias aqui, que elas sejam quebradas. Se existem cadeias aqui, que elas sejam destruídas, em nome do Senhor Jesus. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos, aqui nesta noite, ó Deus, que o poder do diabo seja quebrado, que a ação do inimigo seja destruída, ó Deus, que ouva, subiandaramanai, Deus de glória, toma conta deste ambiente, toma conta das nossas vidas, repreenda toda ação das trevas na nossa vida,